Amém, amém ou não amém? Amém, amém. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir, irmão José e irmã Marilene, que fiquem de pé. Aquele casal ali, por favor, fique de pé. Lá, a portaria lá em cima e aqui embaixo, todo domingo, quando esse casal chegar, ela tem uma limitação na sua visão, no seu campo visual. Esse casal, eu quero orientar a portaria, colocá-lo sempre aqui embaixo. Toda vez que chegar, vocês dois têm cadeira cativa aqui embaixo, viu? Não irão mais para a galeria. Eu vi a dificuldade de vocês de se deslocarem. Eles estão chegando para a igreja e eles têm cadeira. Sueli, diaconisa, orienta a portaria, irmão Jorge. Eles têm cadeira cativa aqui embaixo. Nem que tenha que pegar a cadeira, trazer para eles, eles vão sentar sempre aqui embaixo. Muito obrigado, podem sentar. Amém? Amém, amém, amém. Vamos abrir a Bíblia, a palavra do nosso Deus, no livro dos Atos dos Apóstolos. Essa semana faleceu o irmão Otávio Andriolo, como disse o pastor Marcelo. Estivemos ali, eu e o pastor Marcelo, estivemos no velório, junto com a irmã Rosa. E ele viveu 91 anos. Deus deu a ele longevidade e hoje ele está com o Senhor. Atos, capítulo 1, do versículo 6 em diante. Sexto versículo. Atos 1:6. Diz assim: Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: Será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Vou repetir: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais um dia. Obrigado por vermos, ó Deus, tanta gente, tantos filhos do Senhor aqui no templo. Isto alegra muito, ó Deus, o nosso coração. Ó Deus, obrigado, ó Deus, por tudo que aqui já foi realizado, porque tudo foi feito para o Senhor. Tudo, ó Deus, canalizado para o teu santo nome. E agora, ó Deus, toma-nos, que somos limitados e temos tempo limitado sobre a face da terra. Toma-nos, ó Deus, como adoradores e coloca a palavra do Senhor no nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Estamos encerrando a campanha de missões no dia de hoje, no domingo, hoje. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto, ou partilhá-lo, na verdade, juntamente com os irmãos, para que pudéssemos volver os nossos olhos para a experiência logo após a ressurreição de Jesus, quando Jesus comissiona a igreja no último capítulo de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Jesus vai orientar a igreja. E aí, depois da ressurreição, do ministério, da ressurreição, do comissionamento da igreja, eles resolvem fazer uma pergunta a Jesus. E os discípulos que ali estão, antes da assunção, da subida de Jesus aos céus, eles resolvem fazer uma pergunta a Jesus. E provavelmente eles se acotovelavam ou davam cotoveladas um no outro, dizendo: pergunta você, pergunta aí, pergunte a ele, pergunta você. Até que rompeu-se aquele silêncio em meio à curiosidade, e eles perguntaram: Senhor, é neste tempo que nós estamos vivendo que o Senhor vai restaurar Israel?
Depois de 3 anos e meio de ministério de Jesus, 33 anos e meio de vida, depois de tanto ensinar, eles agora ainda estão preocupados com eles mesmos. O Senhor vai restaurar Israel. O Senhor veio para a restauração de Israel. E nós vamos perceber 2 coisas. Eu vou encurtar o sermão pelo tempo que tenho, mas vamos perceber 2 coisas, pelo menos, essenciais aqui nesse texto. A primeira delas, quando nós ainda não estamos cheios do Espírito Santo, nós só olhamos para nós mesmos. Vou repetir. Quando nós ainda não estamos cheios do Espírito Santo, nós só olhamos para nós mesmos. Nós estamos preocupados em orar pela nossa casa. Estamos preocupados em pedir ao Senhor um emprego para o sustento da nossa família. Estamos preocupados que o Senhor cuide dos nossos filhos. Nós nos individualizamos no reino de Deus e nós só pensamos em nós. Nós só olhamos para nós. Toda vez que você encontrar um indivíduo que ele está olhando para si mesmo, que ele está preocupado somente com ele, é porque ele ainda não está cheio do Espírito Santo de Deus. Eles estão na iminência do Pentecoste. A profecia de Joel vai se cumprir sobre a igreja. A profecia de Joel, a anunciação também do Senhor Jesus, está para se cumprir sobre eles. Eles ainda estão olhando cada um para si mesmo. Isto mesmo. Quando o crente, ele não é cheio do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que ele não seja crente. Eu estou dizendo que ele é crente e não é cheio do Espírito Santo. Ele anda de um lado para o outro preocupado somente com ele mesmo. Preocupado somente com a sua realização. Ele não consegue olhar além das linhas limítrofes da sua vida. Os discípulos saíram para comprar pão, eles voltam, Jesus está num grande momento, falando sobre o reino de Deus, eles se aproximam de Jesus e Jesus diz a eles, olha, vocês estão dizendo que faltam 4 meses, João 4,35, 4 meses para a colheita, mas eu quero dizer a vocês, levantai os vossos olhos, levantem as vossas cabeças e olhem diante de vocês. E eu quero dizer a vocês que os campos estão brancos para a colheita. Levantem os vossos olhos. Os discípulos estavam olhando ao redor, olhando para eles mesmos, olhando para as suas limitações. Nós não temos pão, não temos dinheiro, nós. E Jesus disse, então eu quero dizer a vocês, levantem os vossos olhos. Alguém cheio do Espírito Santo não vive olhando para si mesmo. A primeira assertiva de Jesus é, levantai os vossos olhos, levantem os vossos olhos, olhai porque os campos estão brancos, olhem aqui, olhem ali, olhem acolá, mas levantem a cabeça e percebam o que está acontecendo ao seu redor. Jesus está ali, eles estão dizendo, Senhor, o Senhor vai restaurar o nosso Israel nesse tempo. Nós vamos ser privilegiados, beneficiados com a manifestação do Espírito do Senhor. O Senhor vai abençoar a nossa casa. O Senhor vai abençoar os nossos filhos. Eles eram crentes em Jesus, eles criam em Jesus, mas ainda não estavam cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é aquele que vem nos guiar, ele vem nos motivar, ele vem nos encher, ele vem nos encorajar, dizendo, você pode sim ir além dos limites da sua casa. Você pode levantar a sua cabeça e olhar além daquilo que você colocou sobre a sua mesa. Contam que 2 meninos estavam patinando num lago no Canadá e de repente um deles caiu, estava sob o gelo, lago congelado. E ele caiu, havia uma camada fina, o patim dele cortou o gelo e ele caiu, afundou. O outro menino estava mais distante, veio na direção, só que aquele que desceu, quando subiu
fora da direção do buraco que ele havia caído. Ou seja, ele encontrou uma crosta grossa de gelo e não conseguiria sair. O outro menino que estava de fora patinou até onde ele havia subido e estava preso. Tirou o patim do seu pé e começou a bater no gelo. Ia bater, desesperadamente, bater, até abrir um buraco para que o outro pudesse sair. O garoto que saiu ficou deitado, cansado. Chamaram os bombeiros e eles vieram. E quando se aproximaram e viram a situação, o oficial do corpo de bombeiros se deslocou até o buraco que o garoto havia aberto, olhou para a espessura do gelo, da camada de gelo, voltou e um aglomerado de pessoas ao redor dos dois meninos e o oficial, olhando, disse ao menino que havia aberto aquele buraco, disse a ele: como foi que você conseguiu, com apenas um patim, bater um garoto tão pequeno, tão fraco? Como foi que você conseguiu abrir esse buraco no gelo? E o garoto olhou para o bombeiro sem responder, e um senhor que estava em pé ao lado disse: eu acredito que sei. E o oficial do corpo de bombeiro disse a ele: então me diga como foi que ele conseguiu. E aquele ancião disse: provavelmente porque não havia pessoa alguma dizendo que ele não iria conseguir. Por isso ele conseguiu. Se tivesse os bombeiros aqui, como o Senhor disse, um menino tão fraco, com as mãos tão pequenas e apenas um patim, ele teria provavelmente desistido. Eu digo a você que parte expressiva daquilo que você não consegue realizar na sua vida é porque você dá ouvido às outras pessoas que estão ao seu redor dizendo: você não vai conseguir, você não é capaz, você não vai chegar lá, isso não foi feito para você. E você, por ouvir essas pessoas, você se sente desencorajado. E você olha ao redor e você acaba com tanta gente dizendo: você não vai conseguir. Você acaba ouvindo essas pessoas e desistindo do propósito que Deus colocou no seu coração. Se você olhar para Marcos capítulo 10, há um cego, ele se levanta e ele começa a clamar, dizendo: Jesus, tem compaixão de mim. E aqueles que estavam ao redor diziam: cala-te, ele não vai te ouvir. Sempre você vai encontrar alguém ao seu redor. Mas se você olhar para Jesus ou para o Espírito Santo de Deus, a Bíblia o tempo todo, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão motivando você, eles estão encorajando você. Deus está dizendo a você: eu, Senhor, sou o teu Deus, eu te tomo pela tua mão e eu te conduzo. Jesus vai dizer aos discípulos: vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura, não fiquem olhando para você mesmo. Mas tem uma coisa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vocês não irão sozinhos. O tempo todo Deus está ao redor dizendo: você vai conseguir, você vai chegar lá, eu estou com você, eu vou te conduzir, eu vou te orientar, eu vou te impulsionar para que você possa chegar até lá. É isto que é o reino de Deus. Jesus disse aos discípulos: vocês podem fazer missões. Imagina um discípulo se aproximar e dizer: Jesus, a gente vai até onde? Comecem por Jerusalém, mas vão até a Judéia, vão até a Samaria, e vocês irão até os confins da terra. Se olharem para os recursos, para os meios, para aquilo que está à disposição, certamente eles diriam: Senhor, não dá. Nós somos pobres, somos pescadores, a maior parte de nós é analfabeta. Não, eles creram, eles acreditaram naquilo que Jesus estava fazendo, naquilo que Jesus estava dizendo. O segredo daquele que é cheio do Espírito Santo é que ele consegue entender, acreditar naquilo que Jesus está dizendo. Jesus disse aos discípulos: vocês vão seguir, e pode parecer impossível aos olhos de vocês. Vocês não vão ficar com a cabeça enterrada, feito uma avestruz.
Eu quero que vocês levantem voo como se fossem águias. Vocês vão subir aos lugares mais altos. Vocês enxergarão a campina, o horizonte, além do horizonte, usando a expressão do Dr. Abenoliver, vocês terão uma visão horizontal. Pregava o Dr. Abenoliver e não tinha um português ainda aperfeiçoado. E um dia na capela do Seminário do Sul, ele disse: precisamos de uma visão horizontal. E o deão acadêmico se aproximou do púlpito e disse: horizontal. E ele disse: e o que é horizontal? E disse: o que está no horizonte. E aí o Dr. Abenoliver disse assim: então é horizontal mesmo. Eu quero uma visão além do horizonte. Como se chama? E o deão no seminário disse: não sei. E ele disse: então é horizontal. Além do horizonte. Deus nos chamou para nós enxergarmos além dos portões da nossa igreja. Deus nos chamou para que nós pudéssemos levantar a nossa cabeça e olhar que os campos estão brancos, que as ruas estão brancas, prontas para ceifas, que os lares da nossa cidade estão prontos para ceifas, mas também das cidades vizinhas, dos estados vizinhos do nosso querido Brasil, dos estados distantes do nosso Rio de Janeiro. Nós devemos levantar as nossas cabeças. Pastor, o que nós temos que fazer? Deixar Deus nos levar. Por onde e do jeito que Ele quiser. A pandemia me foi extremamente útil, porque eu mergulhei no estudo da palavra de Deus como nunca havia feito. Não que eu não estudasse a palavra de Deus, mas provocou em mim uma sensibilidade extraordinária para lidar com a palavra de Deus. E se você olhar para o Novo Testamento, você não vai perceber uma planilha de ação de Jesus Cristo para os apóstolos. Se você olhar para o Novo Testamento, você não vai ver que Jesus tem um programa de evangelização. Tem métodos, mas não tem programa. Toda obra é realizada pelo mover do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vai criando situações, vai levantando autoridades, vai dispersando a igreja em Jerusalém, e eles vão chegando a Antioquia, eles vão chegar a Filipos, eles vão chegar a Galácia, e eles vão se dispersando outra vez, e Deus vai provocando situações, e a igreja vai avançando. E chega até os confins da terra, por Deus. Porque o grande segredo da pessoa cheia do Espírito Santo é conseguir deixar que Deus conduza a igreja, que Deus possa agir sobre a igreja, que Deus possa falar à igreja. Eu conheço uma ilustração antiga que diz que havia, dividida pelo rio, duas fazendas. E uma de um lado tinha um lago pequeno, com alguns patos, cisnes. Do outro lado do rio, tinha uma outra fazenda com um pequeno lago também. E diz o escritor, tentando ilustrar, diz que aqueles patos se olhavam. E havia cerca nas duas fazendas. E não havia como eles se aproximarem, como eles festejarem, porque as cercas sempre estavam ali. Até que um dia, diz o escritor, começou a chover. E choveu muito. E os rios encheram. E aquele rio começou a transbordar. E a água do transbordo do rio chegou aos dois lagos. E foi elevando acima das cercas que separavam as fazendas. E os patos nadavam por cima das cercas, juntos. Não é que as cercas tivessem deixado de existir. Elas continuavam existindo.
Não é que o rio estivesse ali entre eles, o rio continuava existindo, mas choveu até encher os lagos, e eles podiam nadar por cima das cercas. Eu quero dizer a você, quando nós estamos numa campanha de missões, ou nós estamos buscando readequar a nossa vida à nova realidade pós-pandemia que vai se aproximando, eu quero dizer a você que não fique olhando para as cercas que estão ao seu redor. Até porque há pessoas que adoram reconstruir cercas para que você não possa passar. Vai dizer a você, olha, aqui você não passa porque tem uma cerca. Aqui você não chega porque você tem uma cerca. Isso você não pode fazer porque tem uma cerca. Eu quero dizer a você que você deve deixar Deus fazer chover na sua vida. Até que o Espírito Santo de Deus faça você subir acima das cercas que são estabelecidas. E só você assim, pelo Espírito Santo de Deus, você sentirá liberdade para que possa viver na plenitude da vida cristã. Nós temos dois grandes eventos no mundo que paralisam o mundo inteiro. O primeiro deles é a Olimpíada. E o segundo deles é a Copa do Mundo. Temos outros grandes eventos, mas não com essa capacidade. Olimpíada e Copa do Mundo. Durante 4 anos, há atletas se preparando. E eles estão fazendo o melhor. Eles estão computando o tempo na natação, na corrida. Eles estão medindo a altura no salto em distância, no salto em altura. E eles vão diminuindo, reduzindo o tempo, a distância, para que possam chegar na Olimpíada. E eles possam fazer o melhor. Jogadores de futebol estão fazendo o mesmo, para que possam chegar lá na melhor forma possível. Eu quero dizer a você, vou repetir, eu quero dizer a você que chegará um dia que acontecerá o maior evento da história da humanidade. Esse dia vai se chamar juízo final. O Espírito Santo de Deus está aperfeiçoando pessoas todos os dias. Assim como os atletas chegam à Olimpíada, preparados da melhor forma possível, Deus espera que você chegue ao juízo final com o melhor handicap que você possa ter, com a melhor capacidade, o melhor rendimento que você possa apresentar. Por que que os atletas se preparam? Eles têm certeza que a Olimpíada vai chegar. O Espírito Santo, Jesus, nos ensina em João que ele veio para nos aperfeiçoar. Levantai os vossos olhos. Chega de ficar com a cabeça baixa pensando na sua organização, pensando só na sua classe da escola bíblica dominical. Chega de ficar com a cabeça enterrada, pensando só no seu grupo. Jesus disse aos discípulos: levantai os vossos olhos. Teus campos estão brancos em Manaus, no Amazonas. Os campos estão brancos no Ceará, no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul. Levantem os vossos olhos, que o tempo da colheita chegou. Curva a sua cabeça. Domingo passado à noite, a Gabi pregou. Eu gosto de ouvir pregações. Eu sou um pregador, Deus me deu esse dom. Mas eu gosto de ouvir outra pessoa pregando. E ela disse uma coisa, disse assim: eu quero fazer um desafio a você, de usar o seu Facebook para o reino de Deus. Eu não sou daquelas pessoas que gostam de ficar publicando o que vai comer,
tira foto da comida para colocar, para todo mundo ver o que ele vai comer. Eu não sou daquelas pessoas que gostam de publicar. Eu vou ler o livro tal, vou tirar uma foto e publicar. Não sou assim. Mas ela disse, use o Facebook para o reino de Deus. Eu te desafio. Eu sentado ali, eu disse, Deus, eu aceito o desafio. E eu fui para casa. E todos os dias eu acordo. Eu crio uma figura. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Sorria, Jesus te ama. Eu aceitei o desafio. Todos os dias passei a usar o Facebook para o reino de Deus. Levante os vossos olhos, levantem os vossos olhos. Para de olhar para você mesmo. O campo está branco, pronto para a colheita. A coisa está tão feia que tem um monte de crentes que participam, participa de passeatas políticas, mas nunca distribuem um folheto. Nunca saem para evangelizar. Levantem os vossos olhos. Os homens e mulheres estão andando pelas ruas como zumbis, sem Cristo, sem direção, sem Deus. Oswald Smith diz, e as multidões descem pelo desfiladeiro da morte rumo ao inferno, sem ouvir falar de Jesus. Levantem os vossos olhos. Levantem. E vejam que os campos estão brancos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, constrange-nos, ó Deus, a alargar a visão de cada um de nós. Que alarguemos, ó Deus, a nossa visão em relação ao Teu reino. E que, ó Deus, não venhamos reduzi-lo às nossas necessidades, mas, ó Deus, que volvamos os nossos olhos para aquelas coisas que são próprias do Teu reino. O evangelismo, o auxílio ao próximo, o amor ao próximo, amar ao Senhor acima de todas as coisas, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aceita, ó Deus, a nossa oração e ajuda-nos, ó Deus, a levantar a nossa cabeça, os nossos olhos, para enxergar o campo que está branco para a ceifa. É a nossa oração. No nome de Jesus. Amém.